faço parte do projeto integrador da Faculdade Univesp, Universidade Virtual de São Paulo. E esse semestre a gente abordou o tema da psicomotricidade e o ato de brincar na educação infantil. O que seria esse tema? A psicomotricidade é a ciência que estuda o desenvolvimento motor e cognitivo das nossas crianças. E o ato de brincar é onde essa ciência se inclui dentro das escolas com as aulas geralmente de educação física. Vamos ver com a Jamile, nossa colega, o que foi estudar esse tema neste semestre. Olá, meu nome é Jamile Mariano, curso Pedagogia pela Univesp. O nosso projeto ele proporcionou um conhecimento sobre o tema que até então era desconhecido pelo grupo. Foi uma experiência muito gratificante e nos ajudou a entender um pouco melhor sobre o desenvolvimento motor das crianças. O nosso corpo humano, ele reflete todo o nosso estado emocional e neurológico. E a psicomotricidade é ela quem dá vida ao nosso pensamento, ela faz com que o nosso pensamento se torne movimento. Então, quando a criança está brincando, ela não apenas está agindo, mas também ela está reagindo com o que está à sua volta. Existe uma interação e diante desses movimentos, a criança também está construindo uma identidade. Pode-se dizer que a brincadeira é a maneira mais prazerosa de se aplicar uma aprendizagem, porque a criança ali, nesse momento, ela está mais leve, ela está mais receptiva e faz com que aquilo que está sendo aplicado seja melhor absorvido. E essa ação não se torna só prazerosa para a criança, mas também para o educador. Permite a ele fazer ali diagnósticos, descobrir dificuldades, tanto com lateralidade como coordenação motora e poder fazer correções. A brincadeira, ela faz com que a criança seja mais criativa e assim se desenvolva melhor socialmente. Meu nome é Jaqueline, eu curso Pedagogia. O tema que a gente escolheu foi a psicomotricidade e o ato de brincar na educação infantil. Esse tema foi escolhido porque que na infância o brincar é essencial. E a característica da psicomotricidade é a confluência do desenvolvimento psíquico e motor. Através disso, as crianças são capazes de criar e vencer seus próprios limites e assim construir suas próprias aprendizagens. Então, gente, agora que vocês já viram um pouco sobre o nosso projeto integrador e o tema que foi desenvolvido, a seguir a gente vai apresentar a opinião de alguns profissionais que nos ajudaram no desenvolvimento deste tema, sobre a psicomotricidade e o ato de brincar na educação infantil. Tudo que se faz parte da brincadeira e muitas vezes também se chega à brincadeira. Então, o educar e o cuidar nessa fase, elas estão muito próximas. E assim também nós, como professores, estamos muito próximos das crianças. Para muitos é a primeira experiência numa instituição e o fato de cuidarmos nos aproxima. Eles criam uma relação até como se fosse com um familiar. Tem mais contato muitas vezes com a gente do que com o próprio familiar. Então a gente acaba criando uma relação estreita. E nem que você não quisesse, você não teria como não brincar. Você entra na brincadeira. Eu me formei já há muitos anos no magistério e não tinha filhos na ocasião quando me formei e tinha um outro enfoque, inclusive, da educação infantil. A partir do momento que você tem essa experiência de ser mãe, você acaba voltando a ser criança. E isso me ajudou muito também na carreira do magistério. E agora, aperfeiçoando meus estudos com a pedagogia, vejo que estivemos sempre no caminho certo. E isso dá um prazer, poder ter caminhado esse tempo todo, algumas vezes pela intuição, não pela formação propriamente dita, mas nesse caminho de buscar o conhecimento pela brincadeira. Isso facilita, abre portas. Oi, meu nome é Lorena Carvalho, eu sou professora do primeiro ano e criadora do site Professora Coruja. E a convite da aluna Juliana, eu vim falar um pouquinho sobre a importância do brincar. O ato de brincar ele é fundamental em todas as fases da infância. E no meu caso, que trabalho com alfabetização, fica ainda mais nítido que a brincadeira faz toda a diferença na hora do aprendizado.
Eu já tive alunos que brincavam muito e tinham bastante facilidade em aprender e outros que os pais colocavam no Kumon, no reforço, entre outras atividades. Essas crianças, elas aprendiam, mas com muito mais sofrimento. E não é que eu seja contra Kumon ou reforço, mas o ato de brincar faz toda a diferença na hora do aprendizado. E quando eu falo de brincadeira, eu realmente acredito que tanto a brincadeira dirigida quanto a brincadeira livre, as duas são muito importantes. As brincadeiras dirigidas vão fazer a criança fixar o conteúdo que a professora está ensinando, uma vez que a brincadeira, ela promove a emoção na criança, criando um aprendizado muito mais significativo. Já a brincadeira livre é tão importante quanto, porque quando a criança brinca livremente, ela mesma cria as regras, estimula a imaginação, gera confiança, autonomia, o respeito ao próximo, a empatia, a organização, ajuda no movimento, entre outros milhões de benefícios. E é nossa função como professores ser mediadores dessas brincadeiras, possibilitar ambientes que a criança possa brincar e usar a imaginação. Esse é um assunto que dá para ficar falando horas e horas, porém o tempo aqui é bem curtinho. Então eu realmente espero que vocês sejam professores que brinquem bastante com seus alunos e que façam a diferença. Um beijo! Olá, eu sou Patrícia Sintra, psicóloga, aqui na cidade de Salvador, Bahia, especialista em psicomotricidade pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Estou aqui para contribuir com o trabalho acadêmico. Psicomotricidade não é apenas motricidade, não é apenas cognição e não é apenas afetividade, mas o conjunto dessas coisas faz com que a gente possa trabalhar no caminho do olhar para o sujeito. E ela de acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, a psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do corpo, em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Né? O movimento é o primeiro veículo de comunicação com o mundo. Né? Esse movimento do cognitivo, do motor, do afetivo, é o primeiro movimento do bebê em relação ao mundo. É através do movimento que esse bebê começa a se comunicar com o outro. Os componentes do movimento, né, como eu falei, cognitivo, afetivo, social e motor, é que fazem o movimento desse bebê, dessa entrada desse bebê na comunicação, na linguagem. A linguagem começa a partir do movimento. Então esse bebê, nesses seus primeiros movimentos, né, do sugar, do estar em contato com a mãe, com a motricidade, ela não é educação física, né? Não é apenas corpo. É um trabalho de escuta, e de atenção ao sujeito. Então a psicomotricidade é isso, é você perceber esse sujeito como um ser de possibilidades e que através do brincar a gente pode estar propondo ações significativas para o desenvolvimento dele enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto pessoa, e é desta forma que eu penso a psicomotricidade. Muito obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, como foi o PI, o desenvolvimento, a opinião de cada uma. Foi escolhido pela problemática da brincadeira às vezes ser como apenas uma brincadeira sem função nenhuma. Porém, ela tem sim uma função e a psicomotricidade explica isso. Por isso, nós temos o brincar livre e o brincar dirigido, não é, Ná? Isso. O que seria o brincar livre? O brincar livre é aquele em que os pais, os professores deixam a criança usufruir, né, da sua imaginação. Sem nenhum propósito. Sem um propósito, onde ela usa os recursos que ela tem. Pode ser desde do reciclado até um brinquedo industrializado, né, onde ela vai usar a sua criatividade. E o brincar dirigido é onde uma pessoa estimula aquilo que ela vai fazer, né, aquilo que ela vai brincar. Estimulando uma determinada parte ou uma determinada teoria, usando uma determinada teoria. Para um determinado desenvolvimento do corpo com o desenvolvimento motor. Bacana.
Ou seja, a gente pode compreender que a brincadeira na fase da criança é extremamente importante para o desenvolvimento dela. Eu, como mãe, entendo isso na prática, pois quando eu aplico o ensino brincando, produz efeitos muito melhores. Bom, bacana, o PEI foi uma experiência diferente, com um tema que nós precisamos estudar muito e entender, porque até então a gente não conhecia. E as meninas, todo mundo colabora, todo mundo ajuda, uma passando conhecimento para outra, o que uma entendeu de melhor passando para outra. E meu agradecimento a todo mundo aí. Obrigada, gente. Até uma próxima. Tchau, até o próximo PI!